Meus amigos, hoje nós teremos mais um episódio do nosso A Hora da Verdade, em que eu respondo as melhores perguntas que vocês me fizeram na caixinha do Instagram, em outros lugares também, às vezes aqui no YouTube mesmo, tem perguntas muito interessantes que eu leio de vocês, e realmente o espaço, né, por escrito muitas vezes é difícil, eu prefiro responder mais longamente, mais detidamente as melhores perguntas que vocês me fazem por aqui. E a primeira pergunta é aquela que nós podemos dizer mais polêmica, por assim dizer, é como você vê o kardecismo, né? E, em primeiro lugar, é preciso que nós deixemos claro o que é o kardecismo no seu contexto histórico, né? O que ele representa. E nós podemos destacar três coisas. Em primeiro lugar, ele representa a progressiva vulgarização do ocultismo que aconteceu ao longo dos séculos XIX e XX. O momento principal que isso vai acontecer é no movimento New Age, né, já na década de 1960 e 70. Mas já no século XIX existe a criação de diversos movimentos e sociedades secretas, né, muitas delas inspiradas na maçonaria, mas nem todas, que vão aos poucos vulgarizando, trazendo para as massas coisas que, desde o final da Idade Média, desde a Renascença, já faziam parte da mentalidade das classes letradas, das classes mais cultas e das elites, né? No Renascimento, em especial no Renascimento italiano, né, no século XV, boa parte das elites europeias bebiam muito, né, no ocultismo, na cabala, na alquimia, na astrologia, etc. A mentalidade, né, das elites... só você vê, nesse período que surge a Academia Platônica de Florença, né, de Marsilio Ficino, de Pico della Mirandola, que vão justamente trazer a cabala, né, que vão ser neoplatônicos e vão trazer todo aquele misticismo meio gnóstico, né, do neoplatonismo. Então, realmente a obra principal de Marsilio Ficino é a sua Teologia Platônica, né, que é inspirada na obra do mesmo título de Próclo, né? Então, é aquele misticismo gnóstico neoplatônico, né, misturado com o ocultismo de diversas origens, que vai marcar boa parte, né, da cultura europeia ao longo da modernidade. Você tem inúmeros, né, grandes filósofos que receberam esse influxo esotérico, né? Nós podemos mencionar, por exemplo, já no idealismo alemão, né? Fichte, Schelling, Hegel, todos eles, né, beberam do ocultismo assim, em doses cavalares, né, de ocultismo que receberam. Então, principalmente do hermetismo, né? Mas isso pertencia só às classes letradas. Ao longo do século XIX, isso vai se vulgarizar. E o kardecismo é fundamental para isso. Em segundo lugar, o kardecismo representa uma tentativa de fundir o que era um ocultismo essencialmente neopagão, né, a crença na reencarnação, né, a ideia de que existe uma evolução progressiva das almas, né, em diversas encarnações, a ideia das forças sutis da natureza, né, e a adoração de forças sutis da natureza. Tudo isso aparece, né, no kardecismo com uma nova roupagem, mas é o velho paganismo de um modo muito diminuído, para falar a verdade, né? Mas sim, misturado com uma moral cristã, né? Modificada, claro, né? Deturpada, para falar a verdade, mas essa tentativa de fusão da moral cristã e de uma identidade genérica cristã com o ocultismo neopagão é algo que faz parte de toda a cultura esotérica do século XIX, né? É a época em que vai surgir também o movimento Christian Science, da senhora Mary Baker, né, que dizia que nunca ia morrer, e quando morreu com 80 anos, metade da sua seita debandou, porque acreditava na sua imortalidade, né, e foi provado que ela estava errada. E também, né, diversos outros, já desde Swedenborg, no século XVIII, já existe, né, essa progressiva identificação, né, do ocultismo de raiz neopagã com uma moral cada vez mais próxima do cristianismo, né? Então é uma tentativa malograda de fusão dessas duas coisas, né?
Esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto é a tentativa de fundir o esoterismo com a ciência do século XIX. Daí você vê o interesse tão grande, né, que Allan Kardec tem no eletromagnetismo, por exemplo. E a tentativa de descrever fenômenos espirituais a partir desse vocabulário científico, né? Então essa ponte, né, do ocultismo, tanto com a moral cristã quanto com a ciência moderna, eu acho que é parte da identidade do que é o espiritismo, né, e o kardecismo em particular. O que eu acho disso? Eu acho que isso é simplesmente inviável, né? É claro que não se trata aqui de desrespeitar a crença de ninguém, não se trata de desrespeitar pessoas que são kardecistas, a pessoas maravilhosas, a pessoas muito inteligentes, muito capazes, né, e pessoas boas, de fato, que são kardecistas. Então não se trata aqui de criticar pessoas, mas a ideia realmente não faz o menor sentido, né? O reencarnacionismo ele é próprio de momentos de degradação cultural, né? A própria religião pagã greco-romana, ela não era reencarnacionista na sua origem, né? Isso já é uma degradação posterior, né, que no momento da cultura clássica já estava vigente, né? Mas então é muito claro, né, que essa ideia é metafisicamente insustentável, né? Um ser humano não pode reencarnar, né? Se a nossa alma é a forma do corpo, então a minha alma é a forma do meu corpo. Ela tem uma relação íntima com a minha corporalidade. Eu não poderia encarnar num outro corpo, né? O meu corpo é parte de quem eu sou. Eu não vou aqui trazer a questão da individuação, que é uma questão muito complexa, né? Gigantes aí como Santo Tomás de Aquino, como Dan Scott, trataram desse problema. Então, realmente eu acho que não caberia. É uma coisa muito complexa, né? Que aqui um canal de YouTube não cabe isso. Mas basta dizer, né, que faz parte, né, da individualidade humana, faz parte da nossa determinação individual, a nossa corporalidade. É como você querer... Eu usei essa imagem no Instagram uma vez. Querer abrir com a mesma chave duas fechaduras diferentes, né? A relação, a união da alma com o corpo, ela não é indissolúvel, é claro, porque quando nós morremos, a nossa alma se separa do corpo, mas ela continua sendo a alma desse corpo, né? E é justamente por isso que nós, católicos, acreditamos que no fim dos tempos, no juízo final, as nossas almas vão se juntar novamente aos nossos corpos, né? Que, claro, não serão idênticos a esse corpo padecente que nós temos, né? Aqueles que forem salvos vão ressuscitar com o chamado corpo glorioso, né? E aqueles que forem condenados também vão ressuscitar em corpo padecente, que é diferente também desse, né? Não se sabe como é isso, né? Mas certamente serão os nossos corpos. Então, não faz o menor sentido, metafisicamente. Também, dizer que existe uma lei cósmica, né, de reencarnação para que as almas se aperfeiçoem progressivamente até que possam alcançar a divindade, isso é impossível, né? Não só seria muito contraproducente que você se esquecesse de todo o seu crescimento espiritual a cada encarnação, né? Como é que eu vou me aperfeiçoar assim? Se eu me esqueço do que aconteceu a cada vida? Como também existe um abismo intransponível entre o homem e Deus. Deus é transcendente, né? Ele não pode ser abarcado nem por infinitas vidas. O homem pode se aperfeiçoar infinitamente, ele nunca vai chegar em Deus, né? Então é preciso que Deus venha até nós, né? E o cristianismo é exatamente isso, né? É a religião do Deus que se fez homem. Então, Deus veio ao mundo para que nós possamos participar da sua vida divina. E não o contrário. Se o homem tentar subir até Deus, ele nunca consegue, né? Quer dizer, o paganismo ele tem algo do espírito da Torre de Babel, né? A tentativa do homem de se elevar até a divindade, o que é impossível, né? Então, não posso concordar, né, com nenhuma das premissas
do kardecismo, acho que ele é todo errado, né? Tanto no seu reencarnacionismo, quanto na sua tentativa de conciliar isso com a fé cristã, como na tentativa de conciliar isso com as ciências. Nada disso faz sentido, né? Essa é a minha opinião. É claro que eu tenho respeito pelas pessoas que são kardecistas. Não quero aqui desrespeitar a crença nem a opinião de ninguém, mas as ideias são insustentáveis. Segunda pergunta. Fale sobre a poesia de Bruno Tolentino. Eu já falei brevemente sobre isso, por escrito, né, no Instagram, mas eu acho que cabe aqui um comentário. Bruno Tolentino foi um grande poeta, um homem de uma cultura enciclopédica, uma cultura vastíssima, que conhecia toda a tradição literária do Ocidente, né, e do Oriente também. Um homem que tinha também uma profundidade muito grande, espiritual mesmo, em tudo aquilo que ele escrevia, né? Em tudo, eu não posso dizer que eu não li tudo do que ele escreveu, né? A única coletânea completa de poesia que eu li de Bruno Tolentino foi A Imitação do Amanhecer, né? Mas muitos dizem que é a sua principal obra, e de fato há poemas ali que são majestosos, né? Contudo, eu acho que ele tem um problema fundamental, e aqui, é claro, eu não quero me fazer de superior a ninguém, não é isso, gente. Eu tenho que ter um olhar, né, frio, imparcial mesmo. E Bruno Tolentino tem uma tendência muito grande àquilo que muitos críticos chamam de efeito pastiche, né? É uma tendência a misturar muitas referências e a fazer uma espécie de salada confusa. As suas poesias são profundas demais, né? E perdem um pouco da simplicidade que toda arte deve ter, né? Algumas vezes, sinceramente, ele beira o pernóstico, né? É uma coisa excessiva, né? A quantidade de alusões, a quantidade de apuro técnico é admirável, o virtuosismo dele. Mas o virtuosismo em excesso estraga a beleza, né? Basta vocês verem muitas das peças musicais de um Franz Liszt, por exemplo, que era extremamente virtuoso, mas era cafona, né? Fica cafona. E muitas das poesias de Bruno Tolentino, né, pelo menos na Imitação do Amanhecer, são cafonas, né? São lindas, né? Mas lembra um pouco, é claro que eu acho que Bruno Tolentino é melhor do que ele, mas lembra um pouco um poeta que talvez vocês conheçam, dos anos 30, 40, chamado Ezra Pound, né? Ezra Pound, que aliás aderiu até ao fascismo italiano, ele fazia a mesma coisa. Ele misturava, né, referências, sei lá, de poesia chinesa do século IX com William Butler Yeats e com, sei lá, François Rabelais, e metia isso tudo num poema só e ficava uma loucura, né? Isso acontece na poesia de Bruno Tolentino. Eu vou ler para vocês os dois sonetos que eu acho que são alguns dos poemas mais conhecidos dele, que são os dois sonetos finais de A Imitação do Amanhecer, né? Que são particularmente admirados, né, pelas pessoas que leem Bruno Tolentino, e vocês vão sentir isso, né, de cara. Ouve o meu grito, ó giro eterno e luminoso, ó Via Láctea, ouve este longo soluçar de fonte estrangulada, o tordo a flutuar no Parque Antoniades, no terminal do gozo de Alexandria, a rosa exausta cujo esposo, o verme vesperal, obstina-se a cantar. Ouve-o como levita de lugar em lugar, incapaz de calar, giro vertiginoso. Ouve-o e socorre-o, ó encanecida irmã do imenso, ó via interminável e sem destinação. Estende agora a mão, leva tudo o que eu penso. Leva-me esta espiral da boca e essa emoção do corpo, ó extravagante. Leva-me o coração e embala-o, e que adormeça este arroio suspenso. Ele vem o segundo soneto. Ó Via Láctea, ó luminosa irmã, segundo Apollinaire, dos fios brancos da água vã, a água furtiva que visita o chão do mundo e vai se evaporando também. Ó minha irmã, mais ancestral, mais nebulosa, ó vaga lã dos vãos novelos em que eu ando, um moribundo no intemporal, sinal apenas de que o fundo de tudo de mim mesmo é a solidão pagã da alma febril que se evapora e historiciza. Ó ampliação de Alexandria, ó via branca e tenebrosa,
É tudo a rosa que se arranca, pétala a pétala, às profanações da cinza. Ó Via Láctea, ó minha irmã que pões a tranca da imensidão no coração do que agoniza. Isso é lindo, né? São 2 sonetos extremamente profundos, né? Que tem um aporte espiritual, metafísico, mas que misturam referências esotéricas, né? Referências literárias né? Eu sinto, pelo menos aqui, referência a William Butler Yeats, a Apollinaire, que ele mesmo cita, referência a Cruz e Souza, brasileiro, o próprio proceder poético, né, dos vãos novelos, que 1 milhão de referências distintas ali, o poema fica confuso, né? Sem falar assim, o vocabulário que não condiz muito, né? A alma febril que se evapora e historiciza num soneto, é estranho, né? Então eu acho isso. Bruno Tolentino foi um grande poeta, foi um grande conhecedor da poesia também, um homem de muita profundidade, mas que às vezes eu não quero ofender aqui as pessoas que adoram Bruno Tolentino, porque eu também gosto de muitos poemas dele, mas é um pouco cafona. É um pouco cafona. Terceira pergunta. O que acha do homeschooling? Essa eu já respondi em algumas circunstâncias de modos diferentes, né? Eu penso que o homeschooling é uma iniciativa muito louvável. Eu acho que já está mais do que assegurado, né? Que é algo que pertence à lei natural, quer dizer, existe o direito natural dos pais de educarem os próprios filhos, educarem a própria prole. Esse direito é anterior aos direitos que o Estado tem, né? Como disse o Papa Pio XI, né, na sua encíclica, que eu recomendo a todos, Divini Ilius Magistri, dos anos 20, eu esqueci o ano, acho que 29, ele vai dizer que pertence à família e à igreja o direito de educar as crianças e que o Estado tem apenas o dever. Quer dizer, sim, o Estado deve fazer isso, mas é um dever que ele tem, uma obrigação. Mas naquilo que diz respeito à educação, sobretudo moral, né, e também educação religiosa, espiritual, é a igreja que tem esse direito e a família, né? E mesmo a educação também no sentido mais escolar, a família pode tomar para si esse dever, sem dúvida nenhuma, né? Agora, a questão posta de modo abstrato é assim. Na prática, existem muitos empecilhos ao homeschooling, né? Em especial porque nós temos uma dificuldade financeira, né? Homeschooling, ele custa caro. É claro que existem soluções, existem arranjos, né? Eu vejo, por exemplo, com muito otimismo a iniciativa de várias famílias homeschoolers em se juntarem, né, e fazerem pequenas escolas comunitárias, né? Eu acho isso excelente. Mas não é suficiente para tornar isso algo geral, né? O homeschooling dificilmente vai se generalizar, vai se vulgarizar, especialmente no Brasil, onde não existe essa cultura, né? Nos Estados Unidos, no mundo anglo-saxônico, isso é muito mais comum. Mas no Brasil, estatisticamente, são cerca de 7 mil famílias que praticam homeschooling. Isso não é nada, né? Não dá nem 1%. É claro que há muitas que, com medo, né, de problemas legais, problemas jurídicos, né? É um limbo jurídico o homeschooling no Brasil. Eles têm medo, né, de se expor e acabam não entrando para essas estatísticas. Mas, mesmo assim, é certo, né, que é um grupo minoritário, um grupo muito pequeno, né? Então, existe um entrave financeiro e existe, em especial, o problema de casais que tenham tempo disponível para educar crianças, né? E, sobretudo, isso é muito comum em famílias cristãs, né, devotas, que têm vários filhos, às vezes. Então é muito difícil você achar que um casal vai ter tempo para educar 5 filhos, 6 filhos. Não dá, né? A não ser que são pessoas que tenham muito tempo disponível, ou seja, pessoas com dinheiro, né? Também, muitas vezes, esse casal não vai ter os conhecimentos necessários ou não vai ter a didática necessária para educar uma criança em todas as matérias, né? Dá muito trabalho isso, gente. Não basta ter os conhecimentos que a criança vai adquirir. Ele precisa disso, o adulto, mas precisa também de toda a parte didática, né? E isso é só profissionais da educação que têm isso,
Então, qual é a solução? Né? Algumas pessoas recorrem à compra de cursos, né? Compram cursos para os seus filhos, compram livros, isso é ótimo, né? Mas a gente sabe que não é uma coisa que vai se generalizar, né? Então, eu vejo, claro, com bons olhos, eu acho que é um direito que as famílias têm. Infelizmente, há pessoas que vão abusar disso, né? Isso vai acontecer, né? E já acontece em alguns casos, pessoas malucas, pessoas que pertencem a seitas, pessoas problemáticas, que vão usar isso para doutrinar os seus filhos, que vão usar isso para estragar a educação dos seus filhos. Mas isso também é uma minoria. A maioria dos casais, das famílias, né, que fazem homeschooling, são bem intencionadas, mas é algo que tem muitos entraves, tem muitas dificuldades. E eu acho que só com o tempo que isso vai poder se generalizar, se é que isso vai acontecer algum dia. Quarta pergunta. Como ficar mais forte emocionalmente? Meu filho, apanhando da vida. A pessoa fica mais forte quando ela sofre com diversos problemas, diversos entraves na sua vida, diversas desilusões, né? Perder as ilusões sobre essa vida faz parte do amadurecimento, né, de todo jovem adulto em especial, né? E você vai perdendo um pouco a sua sensibilidade, né? Eu, quando eu tinha 20 anos de idade, eu era a pessoa mais sensível que você pode imaginar. E hoje, depois dos 30, eu não tenho mais isso, né? Não é só o costume que traz uma dessensibilização de fato, mas é também o processo natural de amadurecimento. Quando você nunca viveu uma situação opressiva na sua vida, aquilo parece o fim do mundo, né? Mas quando você vai crescendo, né, as suas perspectivas vão ficando mais amplas. E fica mais fácil você ver o contexto daquele sofrimento específico que você está vivendo, né? E você tem mais facilidade de superá-lo, né? Então, eu acho que boa parte desse amadurecimento ele vem naturalmente com o tempo, mas também as pessoas que estudam mais tendem a amadurecer mais rápido, né? Quem estuda tem uma visão muito mais vasta do mundo, da vida, né? E aí eu posso, correndo o risco de cair um pouco no lugar comum, né, especialmente nos meios conservadores brasileiros, o estudo da literatura. A literatura realmente amadurece as pessoas, né? Não é todo mundo. Há pessoas que não vão saber se beneficiar disso. Eu conheço pessoas super imaturas que leem literatura pra caramba. Então não é isso, né? Mas ela pode auxiliar, né, nas pessoas que se abrem a isso e que se beneficiam da maneira correta, né, dos textos literários. Então eu acho que a leitura, o estudo, acelera o processo de amadurecimento, mas é principalmente as lições que a própria vida vai te trazendo, né? Todo jovem é muito sensível, né? Todo jovem é imaturo emocionalmente, e isso só melhora com o tempo, né? Infelizmente, tem certas coisas que você só consegue crescer sofrendo, né? Não tem jeito. Quinta pergunta. Vale a pena estudar russo? Eu acho que não. Eu acho que só se você quiser, de fato, ter algum estudo especializado sobre a Rússia. Você vai estudar, não sei, política russa, ou então vai se especializar em literatura russa. Aí tudo bem. Mas, ou então, se você quiser morar na Rússia, trabalhar numa empresa russa. Caso contrário, não perca seu tempo com isso, porque é uma língua que, embora tenha, sim, produzido grandes bens culturais, a grande maioria deles estão traduzidos e bem traduzidos, né? As línguas essenciais para você aprender, eu já disse isso aqui também no meu canal e no Instagram, acho que também falei. São estas três. O latim, em primeiro lugar, porque é o idioma clássico, da cultura clássica, é o idioma da Igreja Católica, é o idioma da cultura medieval, é o idioma da escolástica, é o idioma dos textos magisteriais. A quantidade de textos latinos importantes, e muitos deles não traduzidos, é muito grande. Então, a pessoa que tem uma cultura latina, ela se diferencia visivelmente, né? Em segundo lugar, é o francês, né? A língua francesa é a língua de cultura da modernidade. Então, tudo aquilo que se refere não só à literatura, porque eu acho que é a tradução literária moderna mais rica, né? Mas também as ciências humanas em especial, né?
os grandes clássicos e grandes estudos históricos, estudos literários também, estudos sociológicos, estudos psicológicos, antropológicos, né? Estão quase todos em francês, né? Estudos orientalistas, né? Estudos sobre o Islã, né? Estudos sobre a China, a maioria deles foram feitos por antropólogos, por historiadores de língua francesa, né? Os melhores, pelo menos. Então vale muito a pena aprender o francês, né? Eu não me arrependo disso de maneira alguma. Acho que foi um dos melhores prêmios, né, para mim. Uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi aprender francês, né? E em terceiro lugar, o inglês, né? O inglês é a língua internacional atual. É muito importante para a pessoa acompanhar notícias, acompanhar estudos científicos, textos acadêmicos, e tudo aquilo que se refere a atualidades em geral, né? E também para você ter uma boa cultura geral de coisas mais recentes, né? O inglês se tornou a língua internacional só no século XX, embora a Inglaterra fosse a primeira potência econômica no século XIX, foi só quando os Estados Unidos se tornaram a primeira potência que o inglês se internacionalizou como língua franca, né, no mundo. Então, esses três idiomas, né, aprenda esses três, latim, francês e inglês, são os mais importantes. Se você quiser aprender, não sei, vou estudar filosofia do século XIX, idealismo alemão, aprenda alemão. Vou estudar política russa atual, aprenda russo. Mas são coisas especializadas, né? Eu acho que esses três idiomas aí vão ser os ideais para você ter a cultura mais vasta que você puder. E a nossa última pergunta: de onde veio essa moda de que homem católico tem que ser forte e rico? Essa moda veio da proliferação cancerosa da cultura coach, né, nos meios católicos, principalmente conservadores, né? E aí, é claro, né, eles vão inundar o catolicismo dessas crenças, né, mágicas e doidas, né, que vêm da autoajuda e também dos meios que valorizam, né, o marketing, o empreendedorismo, de que a pessoa precisa ser, né, forte, a força física, o homem tem que ser empreendedor, tem que ser, né, firme e maduro. Nada disso tem nada a ver com o catolicismo, né? Mas, infelizmente, o mundo é dos espertos e tem gente fazendo muito dinheiro com isso.